A gente tem o prazer hoje de receber no colóquio o professor Pedro Luiz Nascimento Silva. Ele é pesquisador da ENSE e ele vai falar para a gente hoje sobre Big Data. Tá? Então, bem-vindos e aproveita a palestra. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, Mariana. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar de volta aqui na Unicamp. Eu não venho muito aqui, mas é uma casa muito hospitaleira, onde tenho bons amigos. Agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar algumas reflexões com vocês sobre esse tema que está na agenda de forma muito clara, principalmente em organizações como a que eu trabalho, que é o IBGE, né? Mas, fora isso, está na agenda da sociedade de um modo geral. E o tema principal, digamos assim, a linha de conduta que eu vou seguir é o seguinte: Big Data, a mensagem principal, está aqui para ficar, não vai embora. Vamos conviver com essa onda do Big Data pelo nosso futuro previsível. Os dados são hoje uma realidade do mundo com a qual a gente tem que lidar. Tem uma onda associada de buzz, né? Coisa que é boa, e o meu recado é: cuidado, nós temos que lidar com Big Data do mesmo jeito que a gente lida com o Small Data. O Small Data nos inspira cuidado com a qualidade das medidas, com como lidar com eles na hora de fazer análise. O Big Data não é diferente, só muda a escala do problema. Então, eu espero que, ao final, vocês possam ter guardado essa mensagem que eu vou repetir lá no final. Bem, tem um buzzword por aí dizendo que nós vivemos na era do Big Data. Eu discordo. A minha versão é de que nós vivemos na era dos dados, grandes ou não. Alguns de vocês na plateia, por acaso, têm relógios Fitbit ou similar que fazem medidas? Muito obrigado. Cada um de vocês é gerador de um small data para a sua própria atuação, seu próprio monitoramento, e esse dado tem relevância para você. Quando eu era criança, não existia nada disso. Então, nós vivemos na era dos dados. Cidadãos se tornaram produtores individuais e consumidores de dados em uma escala que nós nunca tivemos no passado. A Global Partnership for Sustainable Development Data, uma organização não governamental internacional, estima que o mundo vem criando mais dados a cada 2 dias do que foram criados até o ano de 2003. Ok? A IBM, e essa estimativa já está velha, ela deve ter pelo menos uns 7 ou 8 anos, sugeria na ocasião que os dados no mundo dobram a cada 18 meses, a quantidade de dados. E para dar uma ideia de escala, quando eu comprei o meu primeiro glorioso PC, aquele computador que ninguém mais tem agora, é tablet, celular, laptop, qualquer dispositivo desse, eu comprei, quando fui fazer doutorado com as minhas economias, um computador famoso 486DX2, com processador Intel parrudo e um disco de 256 megabytes. Megabyte é aquilo ali, ó, ok? É o equivalente a você guardar um livro grande, né? Na escala que ele mostra aqui, esse autor, uma formiguinha. Depois nós passamos para a era do gigabyte, e a maioria de nós hoje tem dispositivos no bolso que tem muitos gigabytes de armazenamento, 64, 32, e a memória alguns gigabytes, né? Isso é coisa bem grande comparado com o que nós tínhamos naquela época. Os HDs que a gente tem acesso habitualmente, até no laptop, já tem de 1 tera para cima, né? A escala que as pessoas começam a falar no ambiente de trabalho é a do petabyte, mas a humanidade está produzindo dado na escala do exabyte. E isso aqui é estimado em 2016 como uma unidade dessa equivalente a 2/3 da produção anual de informação. E cada vez que você muda na escala, você está multiplicando o tamanho por 1000. Então estamos falando de volumes de dados que nós nem imaginávamos capazes 20 anos atrás. Tá? Apesar desse dilúvio de dados, há muitas e claras lacunas. Por exemplo,
em países de baixa renda, mais de 70% dos nascimentos, estima-se cerca de 20 milhões de crianças por ano, não são registradas. Esse fenômeno se dá também no Brasil. Tem trabalhos no IBGE, no Ministério da Saúde, de estimar o subregistro de nascimentos no Brasil, que dão conta que a gente ainda perde algo em torno de 5% dos nascimentos, e essa perda é diferencial. No Sul e Sudeste perde-se muito pouco, e no Norte perde-se bastante, porque as crianças moram longe de onde podem ser registradas, né, as famílias. Então, temos uma situação que é abundância de informação por um lado, escassez por outro, porque essas crianças não registradas, elas não se tornam cidadãos plenos e, portanto, não são visíveis pelo Estado se não houver alguma forma de saber quem são elas, onde elas estão. A internet, um outro fator de mudança do jogo na questão dos dados. No livro do Yurruché, ele diz o seguinte: se você não tem um website hoje em dia, você não existe, né? Traduzindo aqui embaixo. Para quem está querendo vender, oferecer ou exibir um serviço, um produto, um serviço, isso é uma dificuldade grande. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é o seguinte: quando o governo, o Estado, alguma organização quer saber alguma coisa sobre a sua população, ela precisa usar ferramentas para chegar aos indivíduos. Tá? A minha versão, do ponto de vista do IBGE, é: se você não tiver acesso à internet, sim, você será invisível, ok? Daqui a alguns anos. Já é difícil ver você hoje, mas hoje eu ainda sou autorizado a mandar o entrevistador visitar as casas dos brasileiros. Daqui a 10 anos, é bem improvável que eu não tenha autorização para fazer isso pelo lado do financiamento da organização. Bom, para dar uma ideia para vocês de como esse problema pode ser grave, do ponto de vista da produção de informação pública, esse é um dado do IBGE, no Brasil, cerca de 3/4 dos domicílios já tem algum tipo de acesso à internet. Mas olha como esse acesso é distribuído. Na zona urbana do país, 4 de cada 5 domicílios têm algum acesso à internet. Na zona rural, apenas 4 de cada 10. Tá? Então, se alguém quiser construir um retrato do Brasil, olhando pela lente de quem tem acesso à internet, se eu só pudesse fazer perguntas a pessoas usando a internet, supondo que quem recebe a pergunta pela internet responde, isso é uma outra questão diferente, mas eu não conseguiria alcançar 1/4 da população, e na zona rural eu não conseguiria alcançar 60% da população, porque não tem acesso à internet por nenhum canal de comunicação. Tá? Considerando todo esse cenário, né, vou citar para vocês uma iniciativa global, que é a Agenda 2030, firmada em setembro de 2015, pelos líderes de 193 países, que se comprometeram com 17 objetivos globais do desenvolvimento sustentável, visando alcançar 3 coisas até 2030. Acabar com a pobreza extrema, lutar contra a desigualdade e a injustiça e resolver a mudança climática. Tá? Para poder alcançar metas tão ambiciosas, uma das deficiências, uma das dificuldades importantes é conhecer a realidade para poder transformá-la. Por exemplo, se você quer acabar com a pobreza extrema, você precisa ser capaz de localizar os pobres, de alguma forma, para poder entregar a eles algum tipo de política pública que os tire da pobreza extrema. Tá? Isso depende de informações que são duras de conseguir, justamente porque essa parte da população é uma parte menos visível, pelas ferramentas de acesso mais fácil, mais barato que a gente menciona, na era do Big Data. Ok? Então, essa mesma parceria que trata de ajudar a conseguir alcançar essas metas, diz que há uma crise para promover esses esforços, que é uma crise de dados ruins, de lacunas importantes na produção de informação
E em algumas áreas de produção de informação, informações de má qualidade estão disponíveis. Esse assunto não se restringe ao setor público, que eu represento como a minha área de atuação, mas também no mundo privado. A busca por vantagens competitivas também não cessa de demandar mais dados, inteligência, conhecimento extraído dos dados para ter vantagem competitiva no negócio. Bem, informação, dado, não é conhecimento. Só o dado sozinho, eu digo para vocês, 1,94 metros não quer dizer nada. Se eu disser que é a minha estatura, eu coloquei significado no dado, virou um conhecimento. Agora eu sei que aquele palestrante tem 1,94 m, sei que ele não cabe na poltrona econômica da Gol, entre outras coisas chatinhas que acontecem com gente fora do padrão. Mas não há conhecimento sem informação. Para a gente alcançar conhecimento sobre o qual a gente possa agir, tomar decisão e ver se as nossas ações estão resultando naquilo que a gente esperava, precisa do dado. Então, o desafio da nossa era, como estatísticos e gente que vive nesse ambiente, é melhorar esse cenário. A produção de dados é abundante, mas tem falta de dados importantes em alguns segmentos. Então, como fazer para produzir isso que está faltando ou que está ruim, melhor? E como extrair o conhecimento necessário para que todos os agentes envolvidos, do governo, dos agentes privados, da sociedade, saibam tomar melhores decisões a partir desse conhecimento. Por essas razões, eu penso que a ciência estatística nunca esteve em tanta evidência e com tamanha demanda. Nós não temos ex-alunos da ENSE desempregados. Tipicamente já saem do curso de graduação, são poucos que saem, com trabalho. Não vou falar sobre a qualidade do trabalho ou a remuneração, nós não temos dados para falar bem sobre isso, não é uma questão que eu não queira falar, mas eu não tenho evidência, mas nós não temos ex-alunos egressos desocupados. E a demanda por trabalho estatístico, eu vivo recebendo pedidos de recomendação, de indicação, que eu não tenho como oferecer. Felizmente, é um momento de grande demanda pelo saber dos estatísticos ou de quem faz estatística. E a metodologia estatística, para mim, é o pilar, é a ciência central para você conseguir obter dados atuais, relevantes, precisos e custo-efetivos. E dela também temos uma coleção ampla de ferramentas para extrair conhecimento útil dos dados. Nem todas as ferramentas que se prestam a esse uso foram desenvolvidas ou vêm do campo da ciência estatística. Tem muita gente trabalhando em outras áreas, na matemática, na ciência da computação, em outras áreas aplicadas, que estão produzindo ferramentas e ideias sobre como aprender com os dados. Mas a estatística tem um chão bastante grande percorrido nesse campo e eu penso que ela está num dos seus melhores momentos, né? Quais são as fontes típicas com as quais a gente trabalha, por exemplo, no IBGE? Nós produzimos estatísticas públicas. As nossas fontes principais são censos, que são levantamentos que tentam ser exaustivos, no sentido de cobrir todos os indivíduos de alguma população de interesse. Nós fazemos pesquisas amostrais, onde deliberadamente a gente não tenta observar todos, mas tenta observar amostras bem escolhidas, para com essas amostras poder estimar para as populações de interesse. E a gente usa bastante um grupo de informações que são chamados de registros administrativos, que são informações coletadas com fins outros. Por exemplo, a Previdência Social é um sistema público que paga pensões, aposentadorias, e para que esses pagamentos sejam feitos, as pessoas têm que estar registradas e ter feito contribuições previdenciárias individuais ou patronais, ou as duas, ao longo de algum período, para poder depois receber benefícios. Esse sistema gera informações que são apropriadas para fazer diversos tipos de análises de interesse. Não é o único, mas tem uma boa quantidade de registros administrativos sendo usados para produzir estatísticas e estatísticas oficiais ou públicas, tá?
A novidade, né, no campo que a gente vai começar a falar é a história do Big Data, as fontes novas. Mas antes de passar a eles, uma breve recordação do processo mental que percorre o caminho de produção de uma estatística. Existe um problema real ou uma curiosidade sobre algum aspecto do mundo que me leva a formular perguntas, a partir das quais eu descubro que não tenho a informação, preciso coletar dados, que eu então planejo a coleta dos dados, executo a coleta dos dados, e tendo os dados eu resumo, analiso, começo a responder as perguntas e ciclo esse processo de responder perguntas sobre o mundo. E, em geral, quanto mais perguntas a gente responde, mais perguntas a gente tem. Isso é o ciclo que alimenta a produção do saber científico no mundo moderno. Nesse ambiente, chegou um ator novo que não pediu licença para entrar, chamado Big Data. Tá? São novas fontes de informação de tipos variados, como transações comerciais, comunicações e mensagens em redes sociais, informações contidas em imagens, buscas que a gente faz nos nossos navegadores, entre muitas outras fontes, que têm características desse tipo. Em geral, são chamados de Big Data, porque tem muita informação, são de tipos variados, estão disponíveis muito rápido, as informações circulam nesse mundo digital muito rapidamente, mas tem uma característica central que não foram fontes planejadas para levar à produção de informação estatística. Essas fontes são denominadas na literatura de orgânicas. Elas existem por razões que interessam de alguma forma ao gestor do negócio responsável por aquilo, e a gente pode tentar tirar delas algum proveito para conhecer melhor o mundo. Ok? Uma característica que diferencia o processo de investigação que a gente usa com esses dados do processo tradicional é uma pequena mudança de lugar desse quadradinho aqui, tá? No meu diagrama. Existem no mundo problemas reais que a gente está interessado em ajudar a resolver ou melhorar alguma situação. Alguém coleta dados, não necessariamente os dados que eu pensei que precisava para resolver aquele problema, mas os dados que estão sendo coletados, monitorados o tempo todo. Cada um de nós, quando anda por aí com o smartphone ligado, e se não bloquearmos as características de transmissão de sinal, etc., a operadora do nosso telefone celular consegue entregar, no momento que for solicitada por alguém habilitado, as informações de todos os trajetos que nós fizemos portando esse telefone celular. Ela não sabe se somos nós, sabe que aquele telefone fez uma quantidade especificada de trajetos. Pode entregar informação de com quem a gente falou, quanto tempo a gente falou, quando falou e por aí vai. Ela precisa disso para gerir o negócio dela. Tem gente querendo usar isso para estimar movimento pendular, que é uma coisa que a gente pergunta no censo do IBGE para as pessoas se elas saem do seu município de residência para trabalhar e se usam algum meio de transporte, que meio de transporte é esse. A operadora pode entregar os movimentos pendulares dos aparelhos celulares. Não é a mesma coisa que falar que são as pessoas, mas pode ser que dê para chegar perto. Então, essa é a natureza do cenário. Tem um problema, eu sei uma maneira tradicional de investigar esse problema, mas me custa caro, né, que é fazer as perguntas no censo. Alguém coleta dados que pode ser que sejam úteis para entender esse fenômeno, e eu vou interrogar esses dados depois que os dados existem, não como um dado planejado. Né? É um dado que existe e eu quero saber se posso ou não fazer alguma coisa útil com ele. Depois que eu tenho o dado e formulo perguntas, eu exploro, analiso, resumo, eu respondo algumas perguntas e sigo. Esse processo, do ponto de vista filosófico, é radicalmente diferente do processo tradicional, porque a gente se limita, ao interrogar esses dados, a um conjunto de perguntas que a gente acha que esses dados podem responder. Não as perguntas que a gente acha que era necessário responder. Isso condiciona o nosso processo de investigação de uma maneira
que a gente ainda não aprendeu completamente, cujos impactos vão resultar disso. Mas isso está presente nessa nossa realidade nova, que o dado está aí, alguém vai fazer alguma coisa com ele e vai te dizer, olha, eu sei estimar o movimento pendular das pessoas nas regiões metropolitanas brasileiras, usando dado da companhia telefônica, se eu puder ter acesso ao dado da companhia telefônica, porque elas não dão esse dado de graça para ninguém. Ou é mandado judicial, ou você, se tiver acesso, vai ter que pagar algum caraminguá não pequeno para ter acesso ao dado. Porque o dado é produto do negócio, e o dado nesse mundo privado tem valor, e eles sabem que tem valor e cobram por ele. Então, por um lado, você tem a oportunidade de formular novas perguntas, mas as perguntas serão formuladas depois que você viu o dado. Isso tem consequências que a gente precisa refletir. E talvez, algumas vezes, os dados podem não te ajudar bem a responder as perguntas que você já tinha formulado antes sobre o seu problema no mundo real. E o dilema de uma agência como o IBGE hoje é exatamente esse. Nós estamos nessa encruzilhada. Nós temos uma pressão tremenda para produzir mais informação, mais frequente, mais detalhada, gastando menos, ok? Porque o gastando menos é um componente importante, usando essas fontes todas novas que estão aparecendo aí, e a gente, em contrapartida, isso coloca um desafio para a nossa produção atual. Como é que a gente faz isso sem perder um aspecto central, que é a qualidade e a confiabilidade da informação que a gente produz? Eu consigo fazer igual ou melhor do que hoje com essas fontes novas? Ponto de interrogação. O mundo, os IBGEs do mundo estão nessa encruzilhada e fazendo esse debate com muita intensidade. Uma das agências mais avançadas nesse tipo de percurso é a agência da Holanda. Eu estou vindo para cá de um evento que ocorreu segunda e terça-feira lá no NIC-BR, em São Paulo, e o pesquisador que nós convidamos da metodologia do Statistics Netherlands, ele nos mostrou uma lista de projetos de investigação de tentativas de uso de Big Data, e de 8, só um deu um resultado que eles ficaram felizes em publicar. Então, é um quest, é um desafio, é uma busca de alternativas, mas que as tentativas que têm sido feitas mundo afora, nem sempre, como tudo na investigação científica, nem sempre o resultado é o que o pesquisador queria. Não dá a resposta melhor ou com mais qualidade do que você tem de outra fonte. Bom, então esse é o campo de trabalho onde estamos discutindo hoje em dia. E um desafio importante nesse ambiente é o seguinte: o nosso trabalho, nós temos muitas formas bem consolidadas de avaliação, né, da qualidade. Quando a gente faz uma pesquisa amostral, a gente tem que estimar os erros amostrais das estimativas para saber se as estimativas têm uma margem de erro grande ou pequena. A gente se preocupa com a qualidade do processo de pesquisa para ter respostas fidedignas. Nós temos modos bem consolidados de avaliação desse trabalho. No mundo do Big Data, a cultura emergente nesse mundo não tem e não desenvolveu ainda protocolos similares de avaliação da qualidade. Uma das questões eu tenho uma pilha de dados de 1 terabyte, cara. Você estava preocupado aí com a amostrinha de tamanho 100, 200, 300? Eu tenho 1 bilhão. Será que eu ter 1 bilhão de respostas me dispensa de pensar na qualidade da informação? Ok? Então, eu vou tratar um pouquinho com vocês agora desses desafios à ideia do Big Data como alternativa fácil. Por exemplo, características dos Big Data que são pouco discutidas pelo pessoal que está lá naquele mundo promovendo o uso dessas fontes. Variabilidade ou volatilidade. Ocorrem muitas inconsistências ou instabilidades no que sai dos sensores que aparecem no mundo do Big Data. Ok? Aparelhos de melhor qualidade passam a ser usados, você passa a ter medidas com um calibre de qualidade diferente. Veracidade. Você precisaria ser capaz de confiar que o que você extrai desses caminhos do Big Data são informações verídicas. Quantos de nós já não acessou uma página da web
você lê algo que está lá e aquilo não corresponde à verdade. Exemplo de hoje. A professora Nancy consultou o site do restaurante dos visitantes, dizia que estava aberto às 11 e só abriu às 12. Isso é um pequeno erro, não é uma mentira deliberada, mas esse erro custou uma espera de 15 minutos na porta do restaurante. Muito aprazível o diálogo que ali ocorreu. Mas a gente precisa ter noção de que nem tudo que está na internet é verdade e está certo. Tem muita porcaria pendurada na internet, ok? A gente está lidando com fontes onde com frequência é necessário combinar dados de vários pedaços para poder extrair algum conhecimento. Isso torna o problema mais complexo. Quando a gente coordena uma pesquisa por amostragem, vem tudo padronizado, arrumadinho, bonitinho, como a gente planejou. E acessibilidade. Uma grande quantidade dessas fontes novas são propriedade de agentes privados ou são controladas por agentes privados que funcionam como gatekeepers, porteiros. Nem todo mundo tem acesso. Tá? Isso é uma questão crucial para agências que vão produzir informação para a esfera pública ou oficial. Ter mais dados não necessariamente implica ter dados bons ou melhores. Isso é uma lição importante da era do Big Data. Tá? Muitas das fontes de dados carecem de qualidade requerida para uso seguro e os desafios são ainda maiores na era do Big Data. Quando um elemento central do protocolo de avaliação de qualidade de uma estatística oficial ou pública, esse gráfico aqui. Um erro numa produção estatística é a diferença entre sua estimativa e o valor verdadeiro de algum parâmetro. Esse erro é uma quantidade que a gente nunca vai calcular, porque a gente nunca vai saber o valor verdadeiro. Mas a gente tem métodos bastante sofisticados de estimar o tamanho provável dessa quantidade da margem de erro. A gente sabe precificar o erro das nossas estimativas. Esse erro a gente costuma dividir em dois componentes. Erro amostral é todo erro causado pelo processo de deliberadamente amostrar de uma população para estimar o parâmetro, e todo o resto é erro não amostral. Erro como o de uma resposta equivocada, uma informação que é coletada e digitada incorretamente, por aí vai. Esses erros podem ser sistemáticos ou variáveis. Sistemáticos é quando eles têm algum padrão que você pode reconhecer, como pessoas que subdeclaram sua renda, temendo qualquer tipo de consequência adversa por declarar sua renda total. Ok? Isso é um tipo de padrão de erro sistemático. Estava lendo um artigo hoje pela manhã no jornal, associado com as declarações de valor de venda de imóveis, que tem evidências de que, em geral, existe subestimativa das declarações de valores de transações para que as pessoas paguem menos impostos sobre a diferença de valor do imóvel vendido com a diferença do preço de compra algum tempo atrás. Então, tudo que não for sistemático, a gente chama de erro variável, aleatório, e tenta modelar também com alguma estratégia. Bom, erro amostral, do ponto de vista da estatística, é relativamente simples de controlar, porque viés ou vício, que é um erro sistemático, se a gente usar a abordagem da amostragem probabilística que se ensina nos cursos de estatística, a gente pode evitar o viés. Tá? E os parâmetros, as ferramentas que o estatístico tem, como o plano amostral, o tamanho da amostra e que estimador vai usar, são ferramentas para controle, medida do erro amostral variável, que é inevitável, mas que a gente pode tornar tão pequeno quanto seja necessário numa aplicação de interesse. Tá? Então, o Big Data, ele coloca um desafio que parece, vamos dizer assim, que não será vencido, que é o seguinte: pode não ter mais erro amostral, eu tenho todos os dados, ok? Será que é verdade isso? Já volto a esse tema. No campo dos erros não amostrais, nós temos duas classes amplas: erros devidos à não observação, algo que eu precisava ver, eu não consigo ver no meu levantamento, e erros nas observações, por exemplo, erros de medida,
eu tento indagar de uma pessoa numa pesquisa telefônica qual é seu peso ou massa corporal, ela me responde pelo telefone 70 quilogramas, e quando eu chego nessa mesma pessoa por um caminho diferente e tem uma pessoa em frente a ela, que vai ver a massa corporal, não é 70, ela pesa mais ou pesa menos, e me relatou aquilo porque era a forma simples de se livrar do meu questionamento pelo telefone. Ok? Então, erro de medida é isso. Ter respostas erradas que não refletem o valor verdadeiro. Com Big Data, nós não teríamos, em princípio, erro amostral, mas os erros não amostrais dominam. E aqui tem uma parte delicada, técnica, que é o seguinte. Como lá não tem erro amostral, com a amostragem, a gente sabe que aumentando o tamanho da amostra, se a gente fez o trabalho das outras coisas direito, o erro decresce. Com Big Data não temos esse luxo. Os erros que podem acontecer no Big Data, se forem sistemáticos e não aleatórios, eles não desaparecem aumentando o tamanho da base de dados. Vocês podem não acreditar em mim, então vou citar aqui o Xiaoli Meng, um pesquisador da Universidade de Harvard, que publicou um artigo na Statistical Science que mostra essas continhas que eu vou comentar com vocês. Tá? Considere a ideia de que você tem um registro administrativo. Estou usando esse nome só para o pessoal do Big Data não ficar bruto comigo. Qualquer coisa que não é uma amostra ou um censo, eu vou botar aqui na categoria de registro. É um dado que vem para mim de alguma fonte que não foi planejada para ser a minha estatística. Nesse registro, imagine que eu cubro só uma fração da população, que eu vou chamar de C, onde M é o tamanho do registro e N é o tamanho da população que eu gostaria de alcançar para produzir alguma informação. E considere a alternativa de fazer, nessa situação, se você pudesse, tirar uma amostra aleatória simples da mesma população, onde a fração seria N sobre N, e a gente imagina, tipicamente, que se eu pudesse amostrar, a minha amostra seria bem menor do que o registro. Ninguém pensaria em fazer uma estatística do registro se ele não fosse perto do tamanho global da população. Pergunta que o Xiaoli tentou responder. De que tamanho deve ser o meu tamanho de amostra, ou a minha fração amostral, antes que um estimador baseado na amostra domine a inferência baseada no registro em termos de erro quadrático médio? E produza estimativas com menos erro do que o registro, que é muito grande. Ok? Esses são os números. Isso aqui é uma população de tamanho similar à população brasileira, já está batendo em cerca de 210 milhões nesse ano de 2019. Imagina que nesse registro você conseguisse um acesso à população que cobrisse 50%. Um registro com 100 milhões de informações sobre membros da população brasileira. Em certas circunstâncias, e eu vou usar essa coluna aqui, se você tiver uma correlação entre aquilo que você quer medir ou estimar, por exemplo, a média de uma variável y, e essa variável R é um indicador de pertinência ao registro, a pessoa da população está ou não no registro, quando está no registro, se essa correlação for de apenas 5%, uma amostra aleatória simples de 400 indivíduos da população toda, não só do registro, por favor, seria capaz de me dar estimativas com erro quadrático médio igual ou menor que calcular a média dos 100 milhões de registros. Ok? E se o registro cobrisse gloriosamente 95% da população, bastava eu ter uma amostra de 7.600 que eu chegava perto. É caro coletar uma amostra de 7.600 do meu jeito tradicional? Sem dúvida, não é barato. Mas consigam para mim um registro que tenha 190 milhões dos 200 milhões de brasileiros. Se alguém aqui puder apontar um registro onde eu possa ir pegar essa informação, eu agradeço. Nós estamos à procura desse registro ainda. Ou ele não existe, ou para ele existir vai me custar muito esforço, porque esse registro não aparece por livre e espontânea vontade, tá certo? Ah, mas eu sei que cada brasileiro tem um celular. Será que é verdade isso? Os 200 milhões todos têm celular? Ou tem gente por aí, tem muito mais celular em uso no Brasil do que gente, viu? Isso é verdade.
Mas eu outro dia fui jantar com uma pessoa que tinha 3. Ele puxou um de um bolso, que a mulher pediu, puxou outro do outro bolso, e quando esse não funcionou para ver o que ele queria, parou o terceiro do bolso da camisa. Tem doido para tudo, viu? Que losai, eu já vi. Não parece surpreendente? O que vocês acham? Chamei a atenção de vocês para o problema? Nenhum registro muito bom que a gente tem no Brasil chega perto desse nível de cobertura aqui, tá? 95%. E os registros do mundo do Big Data, muitos deles a gente nem sabe qual é essa cobertura. Por exemplo, os telefones celulares. A gente estima que tem uma certa parcela da população que tem celular, mas isso é uma estimativa e a gente sabe que tem dificuldades de conhecer até mesmo esse número. Bom, eu vou pular, mas os meus slides contêm a demonstração do resultado. E o motivo para aquele resultado é bem simples, tá? Quando a gente calcula o erro quadrático médio do estimador da média baseado nos registros, esse erro quadrático médio pode ser escrito como um produto de 3 componentes, e um dos componentes, o autor, o Meng, denominou de índice de defeito dos dados. Você, com o índice de defeito dos dados, que é baseado naquela correlação, se a correlação for de apenas 5% ou dessa ordem, você já tem aquele efeito de um registro estar fora do alvo por uma margem importante, a ponto de uma amostra aleatória simples bem pequena permitir inferência de igual ou melhor qualidade. Tá? Então, é dessa expressão que vem a comparação feita na tabela, e aquele número lá do 400 foi tirado de analisar essa expressão aqui, ok? O recado é bem simples. Fé cega no registro pode ser perigosa e levar a resultados de qualidade pior que a viabilizada por pequenas amostras bem feitas. Novas fontes, na minha opinião, estão aqui, já anunciei, para ficar. Nós não vamos voltar ao momento em que só podíamos fazer amostra e censo e tal. Vamos ter que gerar alguns tipos de estatística, de informação, a partir dessas novas fontes do Big Data, mas nós precisamos submetê-las a rigores similares, senão o jogo não é honesto, ok? Nós precisamos interrogar essas fontes novas com o mesmo rigor a respeito da qualidade que interrogávamos as fontes que nós vimos usando até agora. Por que o registro está certo só porque tem 100 milhões ou 190 milhões? Não, o registro pode ter erro. A gente pode trabalhar para estimar essa margem de erro da estimativa do registro, e aí temos como comparar se o caminho do registro é um caminho melhor ou mais eficiente do que fazer a estatística, a produção com uma fonte alternativa que nós já conhecemos, várias fontes alternativas. Tá? Para não deixar vocês achando que o registro é ruim, não tem solução, quando tem um defeito de cobertura, tem um artigo bem recente, 2018, do Kim e Wang, não é o único que trata disso, mas eles propõem 2 abordagens interessantes, que eu não vou detalhar, mas vou mencionar. Uma delas chama-se amostragem invertida de unidades do registro, para corrigir o viés de seleção. Se eu tiver alguma maneira de estimar a propensão de cada unidade da população a pertencer ao registro, com base em algumas covariáveis ou algum tipo de informação auxiliar, eu posso colocar eu posso encontrar maneiras de amostrar do registro para, a partir da amostra, fazer uma inferência com menos viés ou sem viés. Ok? Então, técnica número 1, amostragem invertida. Os detalhes da referência estão no último slide. A outra alternativa é você combinar os dados do registro com uma amostra independente que foi coletada da população sem problema de cobertura, e você usar scores de propensão à inclusão no registro como pesos, para ponderar os dados do registro de uma maneira inteligente e tirar o viés da estimativa que vem do registro. Então, tem trabalho e pesquisa estatística de ponta, novinha, saindo para lidar com os problemas dos registros dos Big Data, quando eles têm defeito de cobertura, quando eles têm defeito de algum tipo.
O Danny Fefferman, que estava nesse evento que eu mencionei lá em São Paulo, ele tem uma proposta, num artigo que ele publicou em 2017, de usar modelos para você estimar a probabilidade condicional de pertencer ao registro, dadas covariáveis conhecidas, e se para essas covariáveis você tiver informação confiável sobre os totais populacionais dessas variáveis, tais como a distribuição por sexo de uma população, a distribuição por faixa etária, você pode usar esses modelos também para estimar probabilidades de inclusão no registro e, com isso, compensar, fazer uma inferência de melhor qualidade a partir do registro do Big Data. Então, chegamos num ponto que é o seguinte: o Big Data desafia a ciência estatística porque nós crescemos, pelo menos eu, na minha geração, aprendendo a fazer estatística das pequenas amostras. Todo o nosso desafio era o curso de inferência, era o curso de planejamento de experimentos de amostragem. Como é que eu faço para, com pouco dado, conseguir resolver os problemas que eu preciso? Agora, tem uma abundância de dados que torna obsoleta, por exemplo, toda a nossa teoria de teste de hipótese com p-valor e tal. Com registros de 100 milhões, esquece teste de hipótese, que ele não vai te dizer nada interessante sobre os dados, as relações que você quer modelar. Então, a ciência estatística, ela corre em nosso socorro, mesmo nessa era do Big Data, com as ferramentas que a gente sabe lidar, modelos, probabilidade, amostragem, tudo isso está valendo e vai continuar valendo de forma bem interessante no mundo do Big Data. Ela nos ajuda com as soluções para você planejar e realizar operações de obtenção de dados e medidas, os levantamentos, com a análise exploratória e o tratamento preparatório dos dados coletados, tratar arquivos do mundo do Big Data para que eles fiquem formatados do jeito bom para ser analisados é uma tarefa duríssima. Quem já tentou fazer sabe do que estou falando. Não dá mais trabalho mexer com amostra pequena, não. Dá muito mais trabalho mexer com os arquivos grandes, principalmente se não cabem no seu dispositivo de armazenamento local. A estatística nos oferece a formulação e ajuste de modelos para descrever os dados de forma sintética, para poder ajudar a responder às nossas perguntas. E ela também, em anos mais recentes, evoluiu muito com as ferramentas para visualização, para apresentação das respostas e resumos sobre os padrões que a gente encontrou nos dados. Do meu ponto de vista, nessa era dos dados, o pensamento estatístico, a metodologia estatística continuam a ter um papel central para a gente fazer as coisas bem feitas. Vai aparecer gente que vai te dizer que faz rápido, barato e até de graça, mas nem sempre as respostas do bom, bonito e barato de graça são as que a gente precisa. Cuidado com elas. A metodologia estatística é o pilar essencial para você promover a qualidade de dados e pesquisas, para ter respostas adequadas às suas perguntas de interesse, não as perguntas que os dados da fonte A ou da fonte B permitem responder. E muitas vezes nesse mundo do futuro, antecipa-se que vai ser necessário combinar dados de fontes diferentes. Eu estou indo a uma conferência que antecede o congresso do ISE, agora em agosto. Na semana anterior, é uma conferência sobre Statistical Data Integration. E integration aqui não é no sentido da integração numérica, é da combinação de dados de diferentes fontes com métodos adequados para responder perguntas. A gente precisa continuar a promover a avaliação criteriosa de estimativas e da qualidade dos dados que se nos apresentam para responder perguntas. E eu paro por aqui para a gente ter um tempinho para ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Alguém tem alguma pergunta? Alô? Primeiramente, obrigado pela palestra. E, assim, eu gostaria de saber como que você vê o futuro. A gente tem esses grandes volumes de dados hoje em dia, que a gente coloca muito dado, tira foto no Instagram, tudo hoje a gente produz em grande escala esses dados. E também como identidade digital, que está trazendo agora, sem ser
RG físico, trazendo tudo para o digital. Você acha que pode haver um colapso desses dados, que se a gente perder, a gente perde todas as informações, sei lá, da humanidade, alguma coisa que pode acontecer nesse sentido? E como você falou, é importante também ter esses dados de qualidade, porque é uma coisa que pode, sei lá, decidir eleições. Você falou que Big Data entrou, né, sem pedir licença, e acredito que o fake news também. Então, assim, hoje em dia existem alguns programas que identificam fake news e tudo mais, e é importante, né, porque você tem esses dados, mas e a qualidade deles, será que é muito boa? Então, eu acho que é basicamente isso. Enquanto isso, mais alguém vai se preparando aí? Tá, ok. Olha só, nós já... Anteontem eu ouvi uma palestra de uma pesquisadora da PUC que nos identificou na era moderna como Homo Data. Nós somos da espécie Homo sapiens, mas todos nós já deixamos uma marca digital que ela deu o nome, está sendo considerado esse nome na literatura como Homo Data. Você já existe no mundo digital, partes do seu Homo Data vão ser mantidas, vão ter uma persistência maior, partes do seu Homo Data vão ser descartadas, ok? Inevitavelmente por questões ligadas ao armazenamento da informação. Mesmo a companhia telefônica mais zelosa, provavelmente, se chegarmos lá, pedirmos dado do seu número, da movimentação do seu celular de 10 anos atrás, não terá como nos entregar. Ou, se tiver, ela vai ter que ir naquele arquivo morto, daquele HD que está escondido em algum lugar. É muito improvável que o Homo Data persista com tudo que foi registrado dele, a vida inteira dele. Tá? Eu estou com uma questão bem mais prosaica. Meu avô era português, eu estou tentando conseguir nacionalidade portuguesa, e nós não temos mais na família documentos de identificação do meu avô, que nasceu ao redor de 1909 em Portugal. Mas a gente sabe o dia e o mês que ele nasceu, mas o ano não. E a gente não consegue estar numa luta. Então, o que acontecia no mundo do papel vai acontecer no mundo digital. Um pedaço do Homo Data preserva e o outro se perde. Isso é normal. Agora, esse Homo Data digital, ele coloca questões éticas e bastante interessantes sobre o acesso à preservação da sua privacidade. Hoje, as companhias do mundo privado sabem muito mais sobre você do que os governos, por exemplo. Mudou de mãos o poder do saber sobre os indivíduos. As companhias privadas estão tendo acesso a informações sobre você que nós não conseguimos. Suas transações comerciais, suas transações com outras pessoas, na forma de troca de mensagens, etc. Então, há desafios muito interessantes, e para você ter uma ideia, o Vaticano acaba de realizar em março, uma conferência sobre ética e inteligência artificial, que é uma questão que preocupa, inclusive, a instituição mais conservadora, se você imaginar, que é a Igreja Católica. Então, nós temos aí desafios bastante interessantes para debater e formatar melhor o futuro, porque o presente já está aí e é uma selva, tá? Literalmente. Fake news, etc. Um livro que eu li recentemente chama-se A Morte da Verdade. Fake news na era do pós-Trump, né? Então, vamos passar aqui para a próxima pergunta. Então, a minha pergunta era exatamente sobre esse gancho que você puxou, sobre se o IBGE, por ser do governo, tem alguma facilitação para obter dados, mas aparentemente não, né? O IBGE tem uma lei que autoriza a inquirir as pessoas e ter expectativa de que as pessoas respondam a ele. A lei estatística não nos autoriza a conseguir acesso a registros nesse mundo aí do Big Data. Para vocês terem uma ideia, nós sequer conseguimos dados de alguns outros órgãos do governo. Por exemplo, a Receita Federal não entrega dados de declarações individuais, ou pessoas ou empresas, ao IBGE. Sempre que nós precisamos de resumos de lá, nós precisamos dizer qual a tabela que a gente quer, eles produzem uma tabela e nos entregam dados agregados, que eles também costumam publicar nas suas publicações. Então, aí a minha pergunta era sobre isso. Assim, no Brasil, quantas andam assim, a política para
para isso, que nem você falou, que no Vaticano já estão querendo discutir isso. Aqui no Brasil existe essa discussão sobre trazer os dados mais para o governo e não para as empresas privadas? Tá, respondo já. Passa aqui, por favor. Aqui. Já eu passo para você. Vamos lá. Você quer complementar a pergunta? Exato, então, é muito parecida a minha questão, era justamente nesse sentido aqui. A legislação tipicamente está muito atrasada. Isso. Então, durante muito tempo, governos eram um perigo em algum sentido. Hoje em dia, as empresas privadas têm muito mais disponibilidade. Mas tem uma coisa no meio do caminho, e que é uma grande fonte de informação, que são as concessões públicas. Então, se por um lado é difícil trabalhar com empresas privadas, com as concessões públicas a gente deveria ter como legislar de maneira mais adequada, algo do tipo, eles precisam cooperar com o poder público em algum nível. Telefonia é o exemplo marcante aí. Então, a resposta para vocês é o seguinte: a administração anterior do IBGE estava trabalhando num projeto de lei para reforma do arcabouço legal do Sistema Estatístico Nacional. Fez um certo avanço, mas não completou o processo, trocou a administração e, no momento, o debate lá é censo. Então, a proposta de novas leis para governar, reger o sistema estatístico e acertar esse ambiente nem sequer saiu do IBGE para debate em outras esferas, tá? Agora, esse é um assunto que tem sido debatido e tratado com modificações legais em vários outros lugares do mundo. Então, hoje a gente tem alguma experiência internacional da qual se valer para apropriar com ideias, experiências, e você colocou um ângulo interessante. Esse ângulo é explorado na legislação nova, mas, de fato, o projeto de lei estatística nova para o Brasil não saiu de dentro do IBGE. Pode até ser que exista algum outro agente trabalhando, pensando nisso, mas lá da nossa instituição ele não saiu das portas do IBGE ainda. Você destacou a importância do pensamento estatístico, né? Eu já vi alguns artigos e até livros utilizando uma área sofisticada da matemática, mas topologia algébrica e ciência de dados, né? Isso está ligado ao pensamento geométrico. Dentro desses congressos de ciência de dados, ou até no IBGE, já existe alguma integração sobre essas diferentes abordagens? Você falou em integração de dados, ou integração de áreas diferentes aí da matemática e da estatística. Confesso a você que nunca vi reflexões ou trabalho nessa linha. Eu vou tomar 2 minutos aqui para mostrar para vocês um cenário em que ilustra isso de maneira killer, um exemplo clássico. Nós fomos solicitados uns anos atrás a ajudar a fazer uma pesquisa que mapeasse características da internet no Brasil. A internet brasileira, todos os endereços começam com .br, e aqui dentro você tem classes de endereços, por exemplo, governo, .com, .edu e outras coisas, né? Bom, essa organização fez um projeto piloto, eles visitaram um robô que coleta dados das páginas da internet, todas as páginas que terminam com o endereço .br. Isso foram cerca de 12 mil domínios, e o robô, coletando isso em tempo integral, uma máquina poderosa operando de dentro do cadastro que tem acesso a todos os endereços, quer dizer, mais rápido que isso impossível, levou 3 semanas de tempo integral para coletar esses dados. Aí falaram, então vamos fazer o .com.br. Moleza. Eram, na ocasião, 2,5 milhões de domínios do .com. A internet brasileira acabou de passar de 4 milhões de domínios registrados, tá? A gente estimou que aquele robô fazendo aquele trabalho levaria 11 anos para coletar os dados. Alguém na era do Big Data vai esperar 11 anos para coletar algum dado? Nós fizemos uma amostrinha caprichada, estratificada dos domínios, 4 mil, coletamos em 45 dias, porque as páginas do .com levam mais tempo para coletar o tipo de atributo que a gente precisava, entregamos o resultado. Então, força bruta, na época do Big Data, pode nem conseguir resolver o problema. Aqui, força bruta não ia dar conta do serviço. O pensamento estatístico foi, eu sei fazer a amostra. Você tem o cadastro, me dá o cadastro, eu tiro a amostra, você faz o serviço, a gente entrega as estimativas que você quer, e funciona.
Eu posso até te dizer qual é a margem de erro. Agora, se ele tivesse começado, isso aqui foi em 2012 ou 2013, ele ainda não tinha terminado, ainda estava a meio do caminho da coleta dele. Então, pensamento estatístico, gente, é o que a gente sabe fazer. Eu sei que tirar a amostra ajuda. Alguém te entrega, eu já recebi uma vez, na ocasião muito menor do que hoje, o cadastro único de benefícios do governo federal. Voou de Brasília para o Rio de Janeiro para me entregar esse cadastro num HD externo criptografado, um funcionário da Dataprev que detém esse cadastro para que eu pudesse fazer trabalhos de amostragem, análise que eram necessários. Eram 42 gigabytes de dados, não zipados, né? Aquilo, para transportar, teve que vir num HD. Não tinha bandwidth, né? Não tinha largura de banda para fazer aquilo trafegar pela internet, também não era seguro. O que eu fiz com o raio do cadastro? Chegou, eu botei um programa para ler e tirar a amostra. Você, antes de querer fazer coisa com bicho grande, tu aprende com pequeno, tá certo? Vai errar pouco com o grande, porque o grande, quando bota para rodar, não acaba, tá certo? Então, o pensamento estatístico não vai desaparecer por causa do Big Data. Na minha modesta opinião, ele vai se intensificar. A gente vai precisar saber mais como modelar, como estimar, como amostrar nesse mundo do Big Data. A gente vai ter que aprender a mostrar coisas que são diferentes das que a gente amostrava no passado. Por exemplo, links da internet ou coisas que o valem. Eu acho que tem uma questão filosófica, né? A quem pertence o grande aglomerado de dados que é produzido socialmente, né? Uma primeira resposta é que o dado que cada um gera pertence a si mesmo, né? Se fosse isso, o Big Data seria apenas um aglomerado de dados individuais, e não é, isso é um fenômeno superaditivo. Ter a informação do que todo mundo faz é saber muito mais do que saber o que cada um faz individualmente. Quer dizer, né? Então você tem um ativo que é comum, que é maior, né? A diferença entre esse valor superaditivo e a informação, o valor de cada informação individual é um ativo comum. Ele só existe porque está todo mundo gerando, né? Saber onde cada pessoa vai e volta do trabalho é uma coisa. Saber como todas as pessoas se deslocam todos os dias indo e voltando do trabalho, permite tirar uma classe de conclusões que não era possível ter, mesmo que você perguntasse para cada uma delas individualmente. Então, você tem um ativo superaditivo aí, que é o conhecimento comum socialmente gerado. A quem ele pertence? A resposta que a gente está dando... Acho que deu aqui. A resposta que a gente está dando até o momento é que ele pertence a quem o coleta, né? Então, ele pertence... Os dados de todas as nossas transações telefônicas, a nossa circulação, eles pertencem à empresa telefônica porque é quem opera e quem coleta esse dado. Eu acho que tem uma pergunta de fundo que precisa ser respondida, acho, com um caráter mais técnico, inclusive, com argumentos mais técnicos, que é assim: se o dado é socialmente produzido, então ele é uma propriedade, ele é um ativo comum, ele é um common, né? Ele é um ativo. E, bom, na falta de representantes... quem é que gere os ativos comuns para nós? É o Estado, em última análise. Quer dizer, ele é um ativo comum, como a cultura é um ativo comum. A gente faz coisas, a gente tem práticas culturais que a gente perpetua. A quem pertence, sei lá, a festa junina, a quem pertence a tradição do Natal. Não pertence a ninguém, pertence a todo mundo. É um legado que se torna um ativo na medida em que ele é ativo cultural, né? Então, que subsídios a comunidade estatística pode oferecer para esse debate filosófico? Quer dizer, a quem pertence o dado socialmente gerado e como ele deve ser gerido? Esse debate ultrapassa em muito a fronteira da estatística, ele vai para o campo do direito individual, do direito coletivo, e seria muita pretensão minha, né, avançar que a comunidade estatística tem algo a dizer sozinha. O triste para mim é a comunidade estatística hoje não parece muito preocupada com essa questão. Esse não é um tema de debate habitual nos nossos eventos da área de estatística. Eu acho que é algo que precisamos pensar. Só para fazer um contraponto, alguns anos atrás, um colega meu fez um projeto de pesquisa junto ao CNPq, cujo foco era o seguinte: numa área bem específica da saúde.
como fazer para convencer os pesquisadores que recebem fundos públicos para financiar uma atividade de pesquisa, depositem os dados coletados e produzidos nesse exercício num repositório público de acesso público, que possa ser dado, mesmo que com algum nível de embargo, para que o pesquisador possa tirar proveito do seu esforço antes de concorrentes que não fizeram nenhum esforço para coletar dados. O resultado, que inclusive teve uma pesquisa que abordou pesquisadores numa amostra nacional nessa área, é que a maioria daquela comunidade não apoiava esse tipo. Então não há uma questão só do ambiente privado. Dados em grande volume produzidos pela comunidade de pesquisa acadêmica brasileira, e em outros lugares do mundo também há algo similar, eles são produzidos com fundos públicos, mas são apropriados por atores específicos que tornam difícil o seu compartilhamento. Quem nunca ouviu dar um exemplo ou outro de um pesquisador que concorda em ceder os dados desde que ele seja coautor do trabalho? Já imaginaram se o IBGE demandasse ser coautor de todos os trabalhos que usam como fonte os dados do IBGE, o caos que seria? É sério, o assunto da... Nós temos o hábito de tolerar a existência de gatekeepers que apropriam informação para dela tirar algum proveito que é até legítimo, mas que a partir de um certo ponto você não legitimaria porque está exorbitando, porque aquilo foi produzido com dinheiro público. Tem que virar informação acessível no espírito da comunidade que você mencionou. É um conhecimento que deveria ser compartilhado de forma mais ampla. Pedro, a pergunta é o seguinte: eu tenho já um tempo... Alô? Opa, quase na boca, né? Eu tenho algum tempo fazendo sérias críticas ao marketing do pensamento estatístico. Por que isso? Nós, na era do Big Data, o que a gente vê é muita gente usando estatísticas, métodos estatísticos, para fazer procedimentos automáticos em Big Data, sem nenhum critério ou conhecimento do pensamento estatístico. Entretanto, essas áreas têm um marketing tão poderoso que se apropriam disso de tal forma como se fossem eles os grandes inventores desses métodos, certo? E a estatística que trabalha e tem todo esse esforço para a qualidade dos dados, para critério de informação e para desenvolvimento de metodologia, perde substancialmente no marketing. Como convencer, primeiro, os estatísticos a fazerem um marketing melhor, e como convencer ao usuário da estatística que vai fazer esse procedimento automático, que em geral são procedimentos automáticos, que inclusive fazem otimização automática. Eu não vou citar técnicas agora, quem quiser participe dos seminários às quartas-feiras. Tá? Como convencer essa outra comunidade que faz isso dessa forma a usar o pensamento estatístico, o pensamento crítico estatístico, sobre todos esses problemas que você levantou aqui? Talvez seguindo um caminho que chama-se rebranding. Tá? Eu não tenho nenhum problema se alguém algum dia olhar para o meu trabalho e falar assim: mas você é um cientista de dados. Eu não tenho como mostrar aqui, mas o gráfico que abre o livro do Hadley Wickham e Grolemund, falando que é Data Science, R for Data Science, o gráfico deles diz assim: import, tidy, explore, model, visualize, respond questions. Ok? Eu faço isso desde que eu comecei a estudar estatística com lápis, papel e fazendo gráfico no papel milimetrado. Certo? Me entregavam dados, eu tinha que resumir, eu tinha que graficar, eu tinha que entregar a resposta, eu limpar o dado. Eu faço isso. Então, eu sou cientista de dados. Não tenho problema nenhum se me adjetivarem dessa maneira. Eu não tenho preconceito contra alguém que se adjetiva ciência de dados. Agora, se a ciência de dados tiver que seguir padrões de qualidade, algum padrão de qualidade, ela precisará de todo esse pensamento estatístico, e eu não estou sozinho nessa reflexão.
Tem um artigo brilhante do David Donohue, em 2017, onde ele coloca como os pilares da Data Science a ciência da computação, a matemática e a estatística. Ele não diz que nenhum desses pilares é mais alto ou mais forte do que o outro. Um bom cientista de dados vai precisar disso, vai precisar se comunicar, vai precisar responder pergunta, vai precisar fazer algo que é muito parecido com o negócio da estatística, com o saber da estatística há muito tempo trabalhado. O que tem de novo? Na visão de alguns autores, tem a emergência desse campo, ciência de dados, que tem uma reflexão sobre como é fazer isso. Ele acrescenta que para você ter ciência de dados, não basta ter os componentes clássicos do ciclo da análise de dados estatísticos. Você precisa aprender como ciência, como melhorar isso que você está fazendo. E aí ele propõe uma agenda de pesquisa como organizar fluxos de trabalho que sejam mais eficientes, comparar um com o outro, gerar informação sobre o processo de trabalho e entender e analisar isso com um olhar da ciência. Aquilo que funciona você fica, aquilo que não funciona você descarta e melhora. Nós talvez tenhamos que enfrentar o debate do rebranding. Não acho que a gente vai conseguir superar os esforços de marketing da área consolidada da ciência da computação. Eles são os principais motores disso. Mas em alguns departamentos importantes que estão lançando iniciativas de ciência de dados, de programas nos Estados Unidos, isso tem sido feito de forma consorciada, não é solitária. Então, aqui no Brasil, vocês estão num instituto onde talvez seja até mais natural favorecer uma discussão desse tipo. A estatística na Unicamp está no Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. Computação científica. Desculpe, eu estou atrasado com o nome. Mas, repare, vocês estão num ambiente onde um debate como esse, precisamos ou não fazer alguma iniciativa nova, precisamos ou não tirar proveito dessa reorganização, dessa renomeação das coisas. Não sei, não tenho resposta para essa pergunta, mas uma coisa eu digo a vocês, assim, com o pouco que eu tenho circulado mundo afora, esse mundo do Big Data chegou, não pediu licença e vai ficar. Esse mundo do Data Science chegou, não pediu licença e vai ficar. Então a gente tem que entender como sobreviver e conviver bem e florescer nesse ambiente. Esse é meu recado para você. Ok. A gente está sem tempo, mas vamos agradecer ao professor de novo. Posso falar depois? Ele vai ficar por aqui, e aí quem tiver pergunta pode endereçar ele diretamente. Então vamos agradecê-lo mais uma vez, Pedro. Obrigado.